Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Estou retornando aqui ao canal para a gente continuar com o nosso tema, os deveres do marido. E nós iremos falar, sobre os mandamentos divinos. Nós iremos continuar lendo aqui em Efésios 5:25, que diz: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, o primeiro conceito, que quero abordar aqui nessa mensagem, nesse áudio aqui, é que amar é mais do que sentir algo, é decidir se doar-se, E amar é uma ordenança de Deus. Então, nós temos o quê? Que obedecer, Amar é porque podemos fazer isto por escolha, por decisão, não por um sentimento que nós esperamos ainda que seja brotado em nosso coração. Isso é uma decisão, é uma escolha. Então, nesse mandamento divino, irmãos, nós podemos observar que o padrão estabelecido por Deus é de que o marido não apenas ame a sua esposa, mas faça isto dentro do mais alto padrão de entrega. Então, irmãos, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, Portanto, para entender como o homem deve amar a sua esposa, é necessário refletir sobre o modo como Cristo amou a igreja. Então, em primeiro lugar, gente, é destacado a ideia de que o amor é mais do que um sentimento involuntário, É importante lembrar em que condição Jesus amou a sua igreja, Nós não o amávamos, mas ele nos amou desde o princípio. E as escrituras, elas declaram que hoje nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. E a gente pode ver lá em 1 João, capítulo 4, 19. Então, nosso amor, ela é uma retribuição ao amor dele, e não o contrário. Ele não nos amou porque nós o amamos primeiro, mas ele nos amou primeiro, E ele retribuiu esse amor para conosco. E hoje nós o amamos. Então, na verdade, a palavra de Deus, ela ressalta que nós fomos amados por ele, Quando ainda nós éramos o quê? Inimigos do Senhor. Então, portanto, o marido não deve apenas amar a sua esposa se ela estiver demonstrando grande afeto ou paixão ou amor por ele, Ou somente se ela estiver sendo uma boa esposa, Ele pode decidir a amar e a conquistar com o seu amor. Então, meus irmãos, é por isso que muitas pessoas, quando eles descobrem que o seu cônjuge, a sua esposa, elas não a amam mais, elas perderam aquele sentimento por eles acabam também despachando as suas esposas, porque eles acham que não tem mais jeito. Mas observe, se Jesus fosse nos despachar pelo amor que nós não sentimos por ele, por nós sermos inimigos dele, nós podemos ver isso lá em Romanos 5, 8, 10. Vocês podem estar observando como nós éramos inimigos de Deus. Então, imagine. Então, o seu amor, esposa, você pode amar a sua esposa, você pode dividir o seu amor sim com ela, você pode atribuir o seu amor à sua esposa. E assim ela pode sentir, a diferença, e ela pode também voltar a amar você. Então, a Bíblia diz que a fé, irmãos, ele opera pelo amor, Então, o amor, ele nos faz enxergar o que a pessoa ainda não é. É a fé, irmãos, está lá em Gálatas 5:6, O que ela se tornará como fruto de todo o investimento de amor feito por ela, Foi exatamente isto que Jesus fez por nós. E este é o padrão que nós devemos repetir, que nós devemos seguir. É viver esse amor pelo próximo, pelo nosso cônjuge, o amor que Cristo viveu por nós. Então, por conta deste inquestionável princípio bíblico, quando um homem ele ama sua esposa corretamente, ela se torna mais do que ele sonhou e muito além do que ele merece. Então, em segundo lugar, esse texto bíblico diz que Jesus a si mesmo se entregou por ela. O amor, portanto, ele é uma entrega, irmãos, é uma entrega sacrificial que muitos não querem fazer, muitos não querem se sacrificar pela sua esposa, muitos não querem se sacrificar pela sua família, ou seja, ela é uma doação de si mesmo pelo outro. Então, este é o conceito bíblico do amor, entenderam? Então, o amor é, acima de tudo, a doação de si mesmo. Porém, as Sagradas Escrituras, elas já ensinavam esta verdade muito tempo antes. E o bem de quem amamos deve ser promovido, ainda que em detrimento de nós mesmos. Entenderam, irmãos? Qual foi o bem que Jesus fez por nós? Nos amou primeiro e se entregou por nós.
né? E isto chama-se amor sacrificial. É dar atenção mesmo quando cansado, quando atribulado, quando vendo tudo o contrário. Mas ele permanece o quê? Dando amor. É abrir mão de algo importante em favor do seu cônjuge. É abrir mão até mesmo da sua vida. É agradar ao outro, não a si mesmo. Imagine se Jesus ele tivesse parado para amar-se a si mesmo, tivesse deixado nós de lado. O que teria sido de nós? Nós já teríamos sido todos consumidos, né? Então, o conceito de alguns maridos é que amar a esposa é dar-lhe presentes, né? E os presentes podem sim expressar o amor e um carinho. Mas amar é muito mais do que um presente, é muito mais do que isso, vai além disso, né? E creio, irmãos, que foi diante assim deste princípio, né, que Jesus ele nos ensinou, né? É mais fácil dar qualquer coisa que tenhamos do que dar-nos a nós mesmos, né? É assim que muitas pessoas pensam, mas não é assim que Cristo nos ensina. Então o amor também tem a ver com a atitude de respeitar, de tratar bem. Querem ver? Vou ler aqui mais uma passagem que fala a respeito disso. Marido, amai as vossas mulheres e não as trateis asperamente. Está lá em Colossenses, capítulo 3, 19. Ou seja, em outra versão, ela diz o seguinte: marido, ame a sua esposa e não seja grosseiro com ela. E o apóstolo Pedro, irmãos, ensinou sobre a atitude de consideração e honra, né, que o marido deve ter para com a sua esposa. Muito importante, irmãos, essa passagem aqui que Pedro, né, deixa como instrução. E aqui a gente vê, né, marido, vós igualmente vivei a vida como comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois justamente herdeiro da mesma graça de vida. Então, para que não se interrompam as vossas orações. 1 Pedro, capítulo 3, verso 7. Então, gente, quando eu leio essa afirmação de Pedro acerca da mulher como parte mais frágil, né? Eu, sendo mulher, eu recordo-me, assim, de grandes advertências, né? Que ao ler a Bíblia eu encontro, né? E assim, às vezes, a gente fica meio que alheio, né, sem esse entendimento. Então, eu particularmente eu vejo o quanto nós mulheres, nós somos sim, como vasos mais frágeis, né? E amar a esposa é importar-se com ela, né? Com o que ela pensa, com o que ela sente, né? E nós sabemos, irmãos, que o oposto do amor não é o ódio, e sim a indiferença, né? E aí eu acabo ficando abismada com a atitude de muitos maridos, né? Com que já conversei, já aconselhei, já vi, inclusive, a gente vê isso dentro das nossas próprias famílias, né? Muitos deles acham que estão amando suas esposas só pelo simples fato de não as odiarem ou não se incomodarem de viver junto com ela ou com a sua presença. Isso é um absurdo, gente, mas infelizmente é o que tem acontecido. A gente não vê os esposos amando suas esposas, cuidando, zelando, protegendo, como Cristo ensinou, né? Dando a sua vida por ela. Mas simplesmente pelo fato de que por ela estar vivendo com ele já está de bom tamanho, né? Então a gente precisa crescer muito nesta área. Tanto os esposos como nós mulheres precisamos entender também isso, né? E ver como nós estamos vivendo dentro dos nossos lares. E meditar na definição bíblica do amor, né? Que os esposos devem manifestar pela sua esposa. Então aqui diz assim, irmãos, ó: o amor ele é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses próprios, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E isso a gente encontra em 1 Coríntios capítulo 13, do verso 4 ao 7. E o homem ele deve ser amante da sua esposa, né? E quero fazer assim essa distinção entre o dever do homem de amar a sua esposa, né? O que envolve o carinho, apreço, dedicação, cuidado e valorização, né? E de ser amante também de sua esposa, o que conota a expressão física do amor, da intimidade e vida sexual do casal. A gente vê que muitos esposos hoje,
Eles procuram suas esposas somente para satisfazerem os seus próprios desejos, suas próprias vontades, mas eles não dão a ela o devido desejo, né? A devida benevolência como a Bíblia ensina. Então, eles não valorizam, eles têm as suas esposas, não estou generalizando, mas tem muitos que eles têm as suas esposas como objetos, né? E o versículo bíblico que a gente usou como base, né, desta passagem, desse ensino, desta mensagem sobre os deveres, ela tem uma aplicação dirigida, né, também à vida sexual do casal, certo, irmãos? A vida sexual, a vida física, a vida espiritual e assim todas as áreas. E o marido, como disse aqui, agora há pouco eu falei, né, que eu até separei aqui a mensagem, o marido conceda à esposa o que lhe é devido e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Está em 1 Coríntios 7, 3-4. Mas o que está acontecendo? Acontece que muitos homens, por terem esse entendimento, até mesmo muitos cristãos, que infelizmente isso é feio, é horrível, nos entristece muito, é que muitos cristãos, eles têm feito das suas esposas objetos sexuais, não têm dado a alegria, o prazer, o desejo, não têm lhe dado a devida benevolência, não têm dado o prazer que as suas esposas também merecem ter, né? E uma verdade a ser destacada aqui, irmãos, é o prazer da esposa no ato sexual, né? Que depende da decisão, da sensibilidade, dedicação de quem? Do marido, né? A gente vê que o homem, ele é como um fogão a gás, né? Esse é um ditado, né? Com acendedor automático, né? E estoque limitado de gás, né? E a mulher é como um fogão a lenha, né? A pessoa precisa estar ali, né, fazendo algo para poder a mulher sentir, né, o seu desejo. Então, esta é a diferença, né, da facilidade entre ambos, ou até mesmo da dificuldade, né, em desfrutar, né, da plenitude do momento, da intimidade física do casal, que é o sexo, que é o orgasmo. É um problema muito antigo que tem afetado muitas famílias, tem afetado muitos casais e tem levado muitos aí à destruição do casamento. Então, irmãos, principalmente vocês homens, saibam que esse é um dos seus deveres, que você aprecie a sua esposa, que você tenha carinho por ela, que você não use, mas que você coabite com ela, que você seja um só com ela, né, por amor, com dedicação, com carinho, e que ela seja aquela mulher que também lhe passe o prazer devido que você tanto almeja receber, né, e o que não tem acontecido diante de muitas famílias, diante de muitos casais. Então, e a mulher, né, a gente sabe como vaso mais frágil, né, elas acabam sofrendo muito por essas questões. Então, meus irmãos, aqui a gente vai estar deixando essa segunda parte da nossa mensagem sobre os deveres do homem, e eu estarei trazendo ainda outras partes sobre os deveres do homem no casamento, tá bom? Que tudo isso que já foi falado, mencionado aqui nessas mensagens, que sejam de grande aprendizado para o homem, né, para o cabeça, para ele entender que ele é tão especial quanto a esposa e que Deus, né, atribuiu a ele, né, a autoridade de amar a sua família, de cuidar da sua esposa, de dar o devido prazer que ela merece. Ou seja, homens, as mulheres, elas dependem de vocês. Amém? Então, que seja com amor, com carinho, com dedicação, reconhecendo que foi Deus quem as deu elas para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos em nome de Jesus.